Olá, meus queridos telespectadores, estamos aí de volta com o programa Cida Caram e, lógico, com essa pandemia, eu criei algo diferente para vocês e eu espero que eu esteja agradando. Hoje, por exemplo, eu vou mostrar um trabalho maravilhoso que uma médica dermatologista promove aqui em Rio Preto, em São Paulo, porque ela tem de São José do Rio Preto e São Paulo. Essa médica, ela é especialista em doença do couro cabeludo. Eu posso comprovar isso, o talento dela, o profissionalismo dela, porque eu estou fazendo esse tratamento. Eu estava com um problema de queda de cabelo violenta e ela descobriu o motivo e está cuidando de mim com muito carinho. Então, é com você, minha querida doutora Angélica Pimenta. Oi, Cida, muito obrigada pelo convite, tá bom? Falar sobre cabelo nesse momento é muito importante, então eu tenho percebido, eu trato cabelo há 15 anos, faço também bastante estética, mas eu tenho percebido uma preocupação muito grande com as pessoas nesse momento de pandemia. Porque no começo do ano saiu uma reportagem e várias publicações correlacionando o impacto do estresse no cabelo, no envelhecimento. Então, vários estudos têm demonstrado como a gente ficar muito estressada, não dormir bem, mudança de cotidiano, mudança de rotina, faz com que a gente tenha um envelhecimento precoce dos cabelos. Então, a gente sente os cabelos ficarem mais brancos, né? E o impacto também no aumento das alterações dos problemas que a gente já tem no couro cabeludo. Então, se o cabelo é inflamado, ele fica ainda mais inflamado. Se o cabelo cai, essa queda intensifica ainda mais. E se a pessoa é calva ou tem pouco cabelo, isso costuma piorar. Aqui na clínica, a gente vai mostrar um pouquinho, né, como a gente funciona. A gente costuma focar nas principais alterações que o paciente possui, tanto no couro cabeludo quanto nos fios, focando em exames específicos de cabelo. Então, a gente analisa principalmente o bulbo. Pacientes que têm uma alteração de alimentação muito importante, a gente tem exames específicos, como, por exemplo, análise epigenética. E a gente faz uma análise do couro cabeludo para ver o grau de inflamação, que isso é muito importante, né? Avaliar o grau de inflamação do couro cabeludo, porque quando a gente tem muita inflamação no couro cabeludo, isso faz com que haja um aumento da queda de cabelo. Então, a gente começa a ter ardor, né? Então, o couro cabeludo fica mais dolorido, coça mais, a gente começa a ter mais caspa. E o pior de tudo é que quando esse cabelo cai, essa inflamação faz com que haja um fechamento precoce da saída do pelo. Por isso que tratar a inflamação é tão importante. E vários pacientes nos procuram também para a gente melhorar a qualidade do fio, né? Ou engrossando os fios, né? Porque tem bastante paciente que apresenta um afinamento precoce do fio, então a gente consegue engrossar os fios, a gente consegue fazer com que haja um brotamento dos fios, isso a gente chama de regeneração capilar. Nós vamos mostrar aqui alguns tratamentos que a gente faz nos pacientes e que eles conseguem ter um resultado terapêutico muito rápido. Então, a gente consegue um brotamento e uma melhora da qualidade, engrossar os fios, né, que a gente fala, porque isso é uma qualidade também superior de fio, quando o fio ele começa a ficar mais grosso, com uma média de 12 semanas tratando. Essa aplicação que a gente está fazendo nesse momento, então é a aplicação de lasers no couro cabeludo. Então, nesse caso, nós estamos fazendo para inflamação do couro cabeludo e uma indução de brotamento capilar.
Após anos fazendo tratamento capilar, eu percebi que muitos pacientes eles têm trauma de agulhas. Então, com o tempo, eu fui montando mesclas diferentes para tratamentos diferentes de cabelo. Então, nenhum paciente tem um tratamento igual, porque a gente individualiza conforme a alteração que ele tem no bulbo do cabelo. Isso a gente consegue fazer através de exames tricológicos. E a gente monta tratamentos que a gente aplica no couro cabeludo. Nessas aplicações, apesar de parecer que dói muito, tá? Então, pode ver que a paciente ela tá bem tranquila e a gente consegue realizar os procedimentos. A gente tem uma técnica, tá, de aplicação, onde a dor é mínima e a gente vai fazendo ciclos de tratamentos diferentes conforme a necessidade de cada um. Bem, pessoal, o programa só vai para o intervalo, daqui a pouco a gente vai voltar e, lógico, trazendo aqui ainda a doutora Angélica Pimenta. Essa sala é uma das salas que os pacientes mais gostam aqui na clínica, então esse ambiente é muito gostoso, lembra realmente um spa. A gente faz todo o tratamento deles com a cromoterapia ligada, então um dos objetivos dos tratamentos que a gente faz aqui na clínica é avaliar o paciente como um todo. Então, eu sempre imagino que o cabelo é como se fosse a pontinha do iceberg. Então, tem tudo aquilo que a gente correlaciona com a qualidade de vida, a saúde, o impacto do estresse, como é a alimentação, e fora as doenças, para que o cabelo ele caia e cresça bem. Então, para isso, a gente montou protocolos em que o paciente ele tem uma melhora também da saúde dele de fora para dentro e de dentro para fora. Então, aqui a gente faz a cromoterapia, a massagem que a gente faz aqui é pneumática, lembra um shiatsu, é extremamente prazeroso e durante os tratamentos que a gente faz aqui, a gente também faz aromaterapia para melhora do paciente. Então o paciente ele fica mais centrado, ele fica mais tranquilo e sem falar que é uma delícia. Os pacientes gostam mesmo. Então esse é um dos principais exames que a gente faz, que a gente dá uma avaliada de maneira geral o que está acontecendo com a paciente no couro cabeludo, né? Por exemplo, essa paciente ela tem queixa de queda capilar e rarefação, né? Então o cabelo dela tá ficando ralinho. E de cara a gente consegue já avaliar o quê? Que ela tem uma inflamação importante no couro cabeludo, como a gente pode avaliar aqui, né? Principalmente próximo aqui do bulbo do cabelo, e isso a gente precisa estudar. Então a gente avalia o couro cabeludo, avalia o grau de inflamação, presença ou não de oleosidade extrema, afinamento ou não dos fios, para que a partir disso a gente consiga montar tratamentos voltados para as principais alterações que a paciente apresenta. Nós chamamos isso de tratamento vetorizado e dessa maneira nós alcançamos resultados terapêuticos rápidos e muito bons. Nós temos um exame que chama rastreamento do couro cabeludo, que é muito interessante porque a gente consegue avaliar a espessura dos fios.
Esse é um outro exame que a gente pede para alguns pacientes. Esse exame é mandado para fora, então ele é muito legal, porque ele consegue contar a quantidade de fios e ele mede a espessura do fio. Então, por exemplo, nessa pacientinha a gente consegue, ele já vem traduzido e a gente consegue então avaliar a quantidade de fios na região da frente, na região bitemporal e atrás, né, que é o vértex, né, a região occipital. Ele é muito bacana porque a gente consegue avaliar, olha só, a espessura do fio, a quantidade de fios muito finos. A gente consegue ver a quantidade de cabelos que são muito, muito finos, né? Então, ele substitui muitas vezes biópsia, porque a gente consegue avaliar até quantos fios tem a unidade folicular. Se é um fio só, 2 ou 3. Então, a gente nasce com a capacidade de ter pelo menos 2 a 3 fios saindo em cada cotríqueo, né? Cada saidinha do pelo. E quando a gente só tem um, como dessa paciente aqui, ó, ela veio demonstrando que 49% dos fios ela já perdeu 2, agora ela só tem 1. Então, isso faz com que a gente tenha que montar um protocolo de tratamento mais intenso para os pacientes. E a longo prazo, os pacientes conseguem ir acompanhando o quanto que o fio diminuiu de espessura ou aumentou a espessura. Ele vem com conclusões, com laudos, mas ele é bem melhor para a gente conseguir acompanhar, né, os casos. Então, pessoal, uma das coisas que a gente já se preocupava muito antes, né, dessa pandemia é o quê? O cuidado, o zelo e principalmente a higienização de tudo aquilo que a gente entra em contato com os pacientes. Então, toda vez que a gente usa algum equipamento nos pacientes, a gente já fazia isso e agora, né, foi bem mais fácil a gente se adaptar. A gente limpa todos os utensílios, coloca na esterilizadora, então aqui é uma esterilizadora de escovas, né, então a gente esteriliza pente, presilha, escova, limpa, coloca aqui, ele fica aqui um tempo e depois a gente embala individualmente. Então, tudo que a gente usa nos pacientes, a gente faz isso, inclusive também todas as nossas toalhinhas. E para os pacientes que mesmo assim eles querem ter esse cuidado da pele, do cabelo, mas têm medo, né, preferem ficar em isolamento ou são obrigados a permanecer isolados, gente, telemedicina é uma coisa que veio, acho que, para ficar. Então, mais de 50% do meu atendimento tem sido por telemedicina e, graças a Deus, os pacientes têm gostado bastante. A telemedicina, muitos pacientes ainda não sabem, mas a gente consegue atender os pacientes por chamada de videoconferência. Então, a gente faz uma pré-avaliação com fotos, exames dos pacientes e, baseado nisso, a gente consegue, sim, montar um protocolo de tratamento para casa, sem o paciente ter que sair de casa. Nesse momento de pandemia, a gente tem se preocupado ainda mais com a higienização, essa parte de atendimento do cliente, né, do paciente. Então, a gente tem orientado os pacientes a, se tiver algum tipo de sintomas, não comparecerem, né? Higienização das mãos é obrigatória. A gente está aferindo a temperatura dos pacientes antes mesmo deles entrarem nos ambientes da clínica, e a gente oferece individualmente esses propés, né, para que a gente consiga manter a clínica bem limpinha, bem higienizada, conforme as orientações da OMS mesmo. Uma novidade muito bacana aqui na nossa clínica, então eu já atendo estética em São Paulo há mais de 15 anos, né, assim como o cabelo também, e agora eu estou trazendo toda essa parte de estética aqui para nossa clínica, que vai ser no 2º andar, e em breve teremos muitas novidades aqui.
Então, se vocês tiverem alguma dúvida, então eu interajo bastante com meus pacientes pelas redes sociais. Nós temos Instagram, Facebook, bastante vídeo no YouTube. A gente tem bastante videozinho de dica de como cuidar do cabelo, da pele. Se vocês precisarem, podem mandar mensagem por lá, tá? Então, eu tenho 2 Instagrams. O da clínica, que é @Clínica Caiena, e o meu pessoal, que é o doutora DRA, Angélica Pimenta, tudo junto. Lá tem bastante foto, vídeo, mostrando esses tratamentos, mostrando os resultados, dando dicas. É bem interessante, tá bom? Se você tiver alguma dúvida, pode perguntar lá. E a gente está aqui localizado na Redentora, na rua Mirassol, número 3380, tá bom? Bem, pessoal, o programa só vai para o intervalo, daqui a pouco a gente volta. Não saiam daí. Eu tenho mais novidade para trazer para todos vocês. Alsta, que é conhecido na nossa região como um dos hospitais mais completos, está aí hoje se unindo numa parceria muito legal com o Hospital Care. No comando do Hospital Care está o nosso querido amigo riopretense, que hoje está aí fazendo um trabalho muito bacana, que eu já estou sabendo de quase tudo, e de repente se unindo ao Grupo Alsta. E o Grupo Alsta, de repente, vendo tudo isso acontecer, para você o que representa? Porque o hospital já tem aí 40 anos, né? Exatamente. O hospital tem 40 anos e representa para mim um passo gigantesco, tá? A gente poder se unir a um grupo que tem um grupo grande, que tem uma capacidade de investimento muito grande e que tem o mesmo DNA nosso, ou seja, eles estão preocupados com a qualidade da assistência, eles estão preocupados com a eficiência da assistência. Então, para os nossos pacientes, para os nossos usuários do Alsta Clínicas, isso é uma melhoria incrível. E para São José do Rio Preto, não tenho dúvida, vai subir a régua da medicina. Já Rio Preto é conhecida nacionalmente hoje pela saúde que oferece. Mas, Rogério, quais são os objetivos do Hospital Care com essa parceria? Na verdade, São José do Rio Preto é a 5ª cidade que a Hospital Care chega. São pouco menos de 3 anos, é um avanço bastante rápido. E todas essas cidades, elas são Campinas, Ribeirão Preto, Florianópolis, Curitiba e agora São José do Rio Preto. Todas elas têm como uma das suas características serem polos de medicina. Pessoas se deslocam da região e às vezes até de longe para virem até São José do Rio Preto buscar tratamento, porque aqui, notadamente, existe uma medicina de altíssimo nível. Então, nós gostamos dessas cidades. Repare também que são cidades fora do eixo Rio-São Paulo, o que para nós é bastante relevante, porque a nossa estratégia é avançar mais pelo interior do Brasil. Então, Rio Preto sempre foi para nós uma candidata natural. Porém, para nós, não basta a cidade ser uma cidade espetacular, óbvio que eu sou suspeito para falar sobre Rio Preto, mas é preciso ter o parceiro ideal. Então, essa história com a Alsta é uma história de quase 2 anos de conhecimento mútuo, de muita conversa, de ganho de respeito, credibilidade, até nós chegarmos nessa posição
hoje, não é, podemos dizer para a cidade que a parceria está forjada. Ainda sujeita a algumas aprovações, né, de órgãos de autoridade. Que não depende de vocês. Assim. Não dependem, mas em teoria não devem ser maior obstáculo, mas têm que ser totalmente respeitadas, né? CAD e Agência Nacional de Saúde. Mais uma vez concluído esse processo, nós poderemos começar mais uma jornada aqui em Rio Preto. Agora, Rogério, vocês estão aí em várias cidades, né? Com clínicas e hospitais. Quais cidades? Pois é, o começo da Hospital Care, e por sinal a nossa sede corporativa é Campinas, depois Ribeirão Preto, depois Florianópolis, Curitiba e agora São José do Rio Preto. E sim, para nós, um projeto de saúde não é um projeto de hospitais. Ele é um projeto que começa com um hospital, uma grande parceria, uma sociedade, como é o caso aqui, e depois tende a se expandir dentro da própria São José do Rio Preto com hospitais especializados, hospitais vocacionados, de complexidades diferentes, clínicas, consultórios, mas também tende a se expandir pela região, porque lembre-se, Rio Preto é um polo, está no centro de uma região, né, cheio de pessoas que vêm até aqui a nossa cidade para buscar saúde. Então a gente olha a região inteira tendo o Alsta como o grande pivô, né, dessa trajetória. E por que o Alsta? Um pouco como o doutor Jabbour comentou, existiu uma afinidade muito grande. Quando você olha as opções que existem em São José do Rio Preto no setor privado, o Hospital Alsta certamente salta aos olhos de qualquer interessado em trabalhar com saúde aqui em São José do Rio Preto. Mas para nós do Hospital Care isso não basta, porque como o que nós propomos é uma relação de parceria, há que haver uma reciprocidade. É preciso que nós nos sintamos à vontade com esse hospital, mas é preciso que o contrário também aconteça. Por isso que a gente não se incomoda quando esse processo se estende por um ano e meio às vezes, porque é um período muito propício para que haja esse conhecimento. Então, uma vez que nós conhecemos o Alsta, já sabíamos da tradição, já sabíamos da qualidade, quanto a isso não era necessário muita investigação. Mas quando nós passamos a conviver com o Dr. Jabbour, com a diretoria, com o conselho, com vários colegas, né, que hoje fazem parte aqui do nosso projeto, aí ficou evidente que era a escolha certa. Agora, doutor Jabbour, o que nós podemos esperar depois dessa parceria com relação ao Hospital Alsta? Que o Hospital Alsta vai se tornar bem melhor do que ele é. Já é bom, né? É bom, vai tornar muito melhor. Como o Melzi falou, essa relação é de mão dupla e eu estou muito satisfeito, e a sociedade nossa está muito satisfeita com essa parceria. Nós tivemos a aprovação de praticamente 100% dos sócios. Tá? São quantos sócios? 116. E a maioria topou. Só um não assinou. Mas não assinar, nós estamos aqui, ele é do contra. Sempre tem um que é do contra. Isso. Então nós tivemos 115 aprovações de bate pronto, tá? Se precisar de uma ajuda, às vezes ninguém sabe, ele é meu amigo, eu posso entrar no circuito. Tá muito bom, tá. Mas, Melzi, no setor de tecnologia, o que nós podemos esperar, por exemplo, de aparelhagens? Como o Dr. Jabbour disse, pode esperar bastante, porque a ideia da Hospital Care com todo o respeito, quer dizer, em cima de um trabalho que já é muito bem feito e é notório aqui na cidade, mas é elevar a barra, quer dizer, é trabalhar a medicina cada vez em mais alto nível, né? E para isso, tenho certeza que o Alsta gostaria de ter feito muito movimento que não foi, né, capaz de fazer, não por falta de vontade, mas muitas vezes porque é difícil mesmo acessar a capital, conseguir bons contratos com grandes fornecedores. Quando você faz parte de um grupo do porte que está se tornando Hospital Care, isso passa a ser possível. Então a gente deve esperar novas tecnologias na cidade, bastante investimento em infraestrutura, na própria hotelaria, como nós chamamos, né, no nível de serviço para pacientes e familiares, tudo isso vem junto. Mas no coração disso tudo, tem que ter as melhores condições para os médicos e médicas trabalharem, porque no fim das contas, são eles que vão resolver o problema, né? É verdade. Bom, tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar? Não, da minha parte, agradecer muito ao Hospital Alsta, ao Plano, ao Jabbour em particular, ao Conselho, porque para mim isso aqui é uma alegria dupla, né? Se, por um lado... Quem sabe você vai vir mais vezes aqui agora. Pois é, vou ter que vir, né? Para a Hospital Care é uma satisfação, porque é uma praça muito importante no mapa da saúde aqui do Brasil, mas para mim, em particular, poder ficar mais próximo e ter um negócio de peso relevante nessa cidade que eu vou chamar de minha para sempre, é uma satisfação incrível. Bem, pessoal, o programa Sidacarã encerra por aqui. Eu agradeço mais uma vez a grande audiência de todos vocês
E fiquem ligados todos os sábados, a partir das 13h15 aqui no SBT Interior. Porque sempre eu vou mostrar uma reportagem tão bacana como essa que eu acabei de mostrar. Se não deu para você assistir, acessa meu site. Lá você vai poder conferir meu programa, minha coluna social. E, lógico, me sigam nas redes sociais, eu estou lá, esperando.